Oi, meus amores, tudo bem? Todo mundo prontinho, preparado para mais uma aula com a Prof. Ali? Eu estou, espero que vocês estejam. E a saudade é grande, pessoal. Vamos lá, meus amores. Aula de revisão número 3 de Geografia. É a nossa última aulinha de revisão para terminar, para fechar o primeiro bimestre. Vamos ver as outras comunidades tradicionais do Brasil, que são os povos ribeirinhos, os caiçaras e os povos da floresta. Vamos ver também cidades históricas e a riqueza arquitetônica que cada uma delas nos traz. Começando lá pelos povos ribeirinhos, como o próprio nome diz, são povos que vivem à margem de rios. Certo? Então, o Brasil tem muitos rios e esses povos ribeirinhos vivem à beira de rios, principalmente na região amazônica. Lá é onde se concentra o maior número de comunidades de ribeirinhos. Os povos ribeirinhos, eles usam o rio como a sua via de locomoção. Assim como na cidade nós usamos as ruas, os povos ribeirinhos, eles usam os rios para transportar. E normalmente eles usam embarcações feitas por eles mesmos, que são as canoas, certo? Esse rio serve para quê? Ele serve para transportar a pesca, que é muito desenvolvida por eles, né? Serve como transporte, como meio de locomoção da sua comunidade até um outro lugar, certo? Então, assim, os povos ribeirinhos, eles têm como principal atividade a pesca. Tanto para eles se alimentarem, né, como uma fonte de renda. Então, eles vendem essa pesca como fonte de renda para a sua família. Eles também têm o artesanato como uma fonte de renda, certo? As mulheres, normalmente da comunidade ribeirinha, elas fazem usando folhas de palmeiras da floresta. Um artesanato muito bonito, cestos, cortinas, bolsas, entre outras coisas. Então, a produção do artesanato, assim como a agricultura, é um sustento para a família ribeirinha, certo? Uma das paisagens mais marcantes... vamos ver aqui, eu esqueci de falar. Olha que bonitinha, é uma menina ribeirinha usando a canoa, né? Que é um dos principais meios de locomoção desse povo. Também uma paisagem muito marcante dos povos ribeirinhas são as suas moradias. Nós vamos ver duas moradias dos povos ribeirinhas que são... Lembram que eles moram nas beiras dos rios? Né? Por isso que o nome ribeirinhos, então, de rios. Então, duas moradias deles são essas. Uma são as casas a palafita, certo? A palafita são casas feitas nos rios e elas são altas. Por quê? A palafita, quando o rio enche, ele não chega, né, a entrar dentro da casa deles, certo? Então essa é uma característica bem marcante dos povos ribeirinhos, assim como a casa flutuante, certo? A casa flutuante, diferente da ribeirinha, que é fixa, né, no chão, dentro do rio, a casa flutuante é uma casa como se fosse um barco. Se o rio sobe, ela sobe junto, se o rio desce, ela desce. Então é uma característica muito marcante dos povos ribeirinhos. Vamos ver agora os caiçaras. Os caiçaras, eles são povos que vivem ao longo da costa, certo? Próximo ao litoral. E todo o seu modo de vida, todo o costume desse povo, dos caiçaras, é referente à característica geográfica, aonde eles moram, que é perto do litoral. Então, a sua culinária é com frutos do mar, né? Eles pescam, o artesanato deles também, que é uma das fontes de renda deles, além da pesca. Tudo vem dessa característica deles morarem perto do litoral. Os caiçaras, eles são uma mistura de povos, certo? De povos indígenas, de europeus e de afrodescendentes, como os quilombolas. Então, essas comunidades, elas se localizam principalmente no litoral do Sudeste, mas também algumas comunidades existem no Nordeste, certo? Eles, lá no Nordeste,
eles são muito conhecidos porque eles contam histórias, eles são conhecidos pelos seus causos, né, que são as histórias que eles contam, que contribuem muito para a diversidade cultural do Brasil, para a gente aprender cada vez mais coisas. E na culinária, a gente até está vendo aqui uma foto que eles são conhecidos lá justamente por essa embarcação, pela jangada, que é uma embarcação tradicional do litoral nordestino. Antigamente era usada na pesca e atualmente a jangada é um atrativo turístico, certo? Na culinária, eles utilizam, como eu já falei, muitos produtos vindos do mar, certo? Então, a culinária é preparada à base de frutos do mar. A dança, eles têm algumas danças tradicionais, como o fandango, né? O fandango é uma dança típica, certo? São manifestações culturais. Então, para comemorarem quando eles faziam boas pescas, quando eles tinham uma boa produção, eles comemoravam dançando o fandango, certo? E o artesanato é muito bonito, eles usam muitos materiais colhidos na natureza, muitos materiais encontrados na natureza, sai esse artesanato muito colorido e muito bonito de uma essa aqui é uma artesã lá da comunidade caiçara apresentando o seu artesanato, feito de madeira, feito de argila, certo? Vamos ver agora, já vimos os caiçaras, já vimos o sertanejo, agora a gente vai ver os povos da floresta. Por que eles têm esse nome? Eles vivem lá na região amazônica, certo? E os indígenas, eles podem ser enquadrados como povos da floresta. Entre os povos da floresta, existe essa, além dessa classificação geral, a gente pode incluir também os indígenas. E os povos das florestas, como diz o nome, são aqueles que vivem na floresta e eles vivem do extrativismo vegetal, que seria assim como a extração do látex. Essa foto que a gente está vendo aqui é a maneira de como eles extraem o látex, né? Que a gente está vendo esse líquido aqui, como eles extraem esse látex da natureza, certo? Também coletam outros produtos, como óleos vegetais, frutas e outros tipos de produto, enfim. Eles praticam a caça e a pesca também. Então a gente percebeu, olhando todos esses povos, toda essa mistura de culturas, que cada um tem o seu modo de vida tradicional. A gente consegue perceber muito a diferença entre cada povo e o que cada povo enriquece a nossa cultura brasileira. Mas não quer dizer que essas diferenças, um seja melhor do que o outro, não. Cada um tem as suas qualidades e deixam a nossa cultura cada vez mais rica, certo? Então hoje a gente viu sobre isso e sobre os povos. Vamos agora passar rapidamente sobre as cidades históricas e a riqueza arquitetônica. O que são as cidades históricas e a riqueza arquitetônica? As cidades onde nós moramos hoje em dia no Brasil, são cidades onde ainda tem construções lá da época colonial, quando o Brasil estava começando a formar suas cidades, certo? E muitas dessas cidades nos contam história através dessas riquezas arquitetônicas. Então a gente viu lá na apostila várias cidades, vimos Manaus, Ouro Preto. Lembram de Ouro Preto? Por que ela tem esse nome? Porque eles iam explorar o ouro e lá, devido ao... O que eles tinham lá? O dióxido de ferro, devido ao dióxido de ferro, o ouro deles ficava mais escuro, por isso que a cidade chama Ouro Preto. Então tem várias cidades. São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade arquitetônica maravilhosa, né? Tem as ruínas de igrejas que foram construídas lá naquela época. Tem a cidade de Brasília também, que nos conta muito a história do Brasil, que foi uma cidade construída, né, planejada. Nós vemos também aqui na foto, ó, a cidade de São Luís, no Maranhão, onde ela foi construída de modo que o vento ajudasse na ventilação, né?
esse vento vindo do mar, onde é uma cidade muito quente, então foi uma cidade também que foi construída planejada. Temos cidade em Goiás, que mostra muito a arquitetura do período colonial. Olinda, em Pernambuco, a gente estudando, né, a arquitetura dela, a gente vê muita coisa da exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar. Paraty, no Rio de Janeiro também. E aqui no Paraná, a cidade de Lapa. A cidade lá da Lapa. Lembram que a gente viu que na entrada da cidade tem esse monumento que foi em homenagem aos tropeiros, né, que foram decisivos na fundação da cidade? Então, essas são algumas das cidades, das arquiteturas que contam muita história do nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!